Olá, 7h04 do dia 5 de maio de 2022. É uma quinta-feira. E bom dia e bom dia. E sobre o que nós vamos falar? Sobre. O que seria sobre? Sobre o que seria sobre? É uma pergunta relativamente simples. Sim. Se eu for considerar o meu direito de ir e vir, a pergunta é algo que Deus esteve a definir. Sim, porque no submundo, eu com toda certeza, quer dizer, para o submundo, é isto. Eu não vou querer ir. E por quê? Por quê? E a primeira pergunta? Santo Deus, aí é que está. Devemos considerar a, ante, até, depois, para, pé, perante, por. Santo. E o que vem depois? Depois vem tudo aquilo que hoje está assim. Assim como? Sim, porque ontem, quando eu fui conversar com o divino, ele me disse assim: há, jamais. E não, e nunca será mesmo uma palavra. Sim, ele quis dizer que uma letra por si só, não é uma palavra. E citou a puro, não há acompanhado. Santo Deus, que complicado. Não, foi aí que ele me disse assim, agora, um aglomerado de palavras não só forma um texto bem sustentado, como bem referendado dentro de um contexto muito bem ampliado. Santo. O divino é do tipo que eu poderia falar, santo divino. Santo, mas você está a enrolar. Não, não e não. Por quê? Porque foi um novelo que o divino esteve. Sim, esteve a confeccionar. Ele me disse, o seu santo sudário estar aqui. Basta você de fato aceitar. Olha, eu estive a me lembrar que muitas vezes ele esteve a me falar. Não há nada, nada e nada que você não possa realizar. Lembre-se, lembre-se de tudo aquilo que você esteve a realizar. Lembre das coisas que você esteve a renunciar. Lembre das inúmeras horas que você esteve a trabalhar. Lembre-se de cada noite que você esteve a se entregar à tarefa árdua de colocar a pontuação no seu devido lugar. Lembre-se de quantas vezes no inferno você esteve a entrar. Lembre-se de cada gota de orvalho que você se dispôs a catar.
Lembre-se de cada parábola que você foi vivenciar. Lembre-se de cada ditado popular que painho lhe pediu para você buscar. E na sua casa você colocar. Eu me lembrei. Eu fui me lembrando daquilo tudo e o Santo Sudário foi se formando, foi se formando, foi se formando. O problema é que o divino também me pediu para lembrar. Lembre-se de cada criancinha que aqui estiveram a enterrar sem sequer ter o direito de aprender o beabá. Puxa vida, isso era a coisa mais difícil. Isso era a coisa mais difícil de encarar. Sim, sim. Porque eu gosto, e de forma muito particular, de estudar. Mas é estudar sem usar as deficiências do lugar. Eu gosto muito de debruçar sobre aquilo que o divino costuma me dar para a minha vida eu levar. E quando a gente tira a oportunidade de criança estudar, é um adulto que a gente está a matar. Santo, como é difícil você enxergar criança a se enterrar. O adulto não vai estar lá. Porque para você ser adulto nesse lugar, você precisa pelo menos de condições básicas para estudar. Sim. E estudar não é professor lhe enquadrar dentro do pensamento que ele desejar. Não. Isso jamais será. Estudar é dar para a criança o direito dela mesma conquistar os sentidos que ela está a carregar. E está longe da gente misturar. Sim, tudo quanto é criança no mesmo âmbito escolar, como se isso fosse algo razoável no lugar. Isso é o mesmo que negar a condição de mundo particular. Sim, aquilo que cada um de nós está a carregar. Sim, o seu próprio DNA, a digital. Há pessoas que são capazes de enxergar muito mais do que o professor estará a falar. Sim, sim. Se ele receber base familiar. Base familiar. Porque a base familiar vai dar para ele o entendimento que o professor estará a dar, com muito mais elementos para ele pensar. Assim, criança que vai sentar no banco escolar, onde o professor vai enxergar as diferenças do lugar,
essas crianças vão poder, num determinado momento, até caminhar no mesmo patamar, com a individualidade que cada um está a carregar. Nesse momento, as crianças vão poder, uma e outra, uma ou outra, ou todas, se ajudarem. Informações vão poder trocar, porque cada um esteve a conquistar o seu próprio mundo particular. Um adulto capaz de pensar naquilo que ele vai realizar, mesmo sabendo que ele pode errar. É o dito arriscar. E por que disso eu estou a falar? Porque nós abrimos mão de educar. Assim, cada adulto nós estivemos a matar, antes mesmo dessa fase chegar. Não temos mais condição de avaliar o certo e o errado do lugar. Ao ponto de advogado justificar qualquer crime. Qualquer crime. Uma petição apresentar e em liberdade qualquer um aqui vai poder ficar. Sem contar os inúmeros pedidos para o advogado poder circular armado no lugar. Sem o Estado de Direito se pronunciar. Assim, nós vamos poder entrar, a arma lá colocar, e na hora da vistoria a gente vai saber exatamente para quem entregar. E tudo pode se encontrar, menos arma de fogo no lugar. Assim, cada um vai ficar livre no quadrado que esteve a conquistar. Porque faca pode se justificar. Sim, pode se justificar celular, alguém esteve a jogar. Droga também a gente pode justificar. O que a gente não pode justificar é o tanto de arma de fogo que a gente pode encontrar em determinado lugar. Por quê? Porque essa arma de fogo, alguém esteve a comprar. E diferente do que costumamos falar, é muito fácil se identificar qualquer arma de fogo nesse lugar. Qualquer perito que tenha entendimento básico
básico, básico do lugar, sabe exatamente onde aquela arma costuma passar. Porque ele já esteve a mapear. Portanto, se o crime organizado estar a deitar e rolar, é com a conivência de quem está a governar. Já que a gente se recusa a avançar no combate ao crime organizado do lugar. Porque para o crime organizado a gente derrubar, a gente vai ter que apresentar um mapa de cada advogado que por lá esteve a entrar. A arma que ele esteve a carregar, onde ele esteve a comprar. É como ferro velho. É como ferro velho. O depósito vai estar lá, a arma ele vai comercializar, ele vai poder até o registro apagar, mas não da forma como a gente costuma falar. Porque se eu posso pegar um papiro e decifrar, imagine se eu não vou conseguir identificar o código que está lá, numa barra de ferro. Para, de fato, eu conseguir identificar. Eu estou falando que a coisa esteve a avançar de tal modo que hoje nós nem mais nos preocupamos em apagar o registro para a arma entregar. Muitas vezes, o próprio poder público estar a enviar a arma para determinado lugar, para detentor A continuar a mandar no pedaço que ele está, e assim o poder público poder governar com uma certa leveza. Sim, já que a sociedade costuma de algum modo se escandalizar quando há briga. Sim, briga. E pai e mãe correm para lá para saber o que está a se passar. Tudo isso nós podemos encontrar nos tais presídios de segurança máxima desse lugar, onde a arma de fogo muitas vezes vai chegar antes mesmo do presidiário. Lá está. Porque ele sabe que ele precisa de fato barganhar com quem lá costuma mandar. Assim ele vai poder a arma de fogo entregar. Ele vai poder falar que ele tem base no lugar. Então, mais do que a gente enviar prisioneiro na ilusão de que o presídio de segurança máxima vai barrar aquilo que ele está a realizar, é uma ilusão que a gente faz questão de sustentar. Porque presídio de segurança máxima é o mesmo que falar que nós estamos no Copacabana Palace do lugar, onde a gente vai poder deitar, rolar, descansar e receber
até visita familiar e por dias a visita por lá ficar. Sem se preocupar, porque ninguém vai poder, quer dizer, ou vai de fato lá entrar, ou sequer tem interesse em denunciar e derrubar essa ilusão de segurança máxima do lugar. É por isso, é por isso que muitos até fazem questão de estar lá. E a lista de pedidos para chegar a este patamar, o Estado deveria apresentar qual é o interesse que o presidiário está a carregar para advogado solicitar a entrada dele no lugar e passar uma temporada lá. Mas isso não é do interesse popular. Não, não. Quem é que vai querer saber da lista de benesses que o preso estará a ter? Lá o preso pode receber até amigos da TV, sem ninguém ver. Porque não é do interesse da TV dizer o que ela costuma fazer para o crime organizado se manter exatamente conforme aqui eu estou a dizer. Até quando assim vai ser? Ah, até quando a gente entender, enquanto poder, que tudo podemos fazer, inclusive dar ao preso o direito que ele bem entender. Porque há presos que conseguem até aparecer e desaparecer dentro da própria TV. Quando é do interesse, assim ele fazer, já que ele precisa ver exatamente o que a TV está a dizer para oferecer aquilo que ela, no seu entender, diz poder. E o que nós podemos fazer? Lutar para sobreviver? Com que direito? Com que direito nós podemos entender o que é lutar para sobreviver com tudo aquilo que a TV costuma fazer e com os sindicatos fazendo questão ou vendendo ilusão, ou dizendo que está lutando a favor da população, quando continuam vivendo a sua podridão, sustentando o tempo todo essa condição de alienação, passando pano de montão sem nenhum tipo de averiguação sobre tudo aquilo que se passa dentro da sua eleição. Nós perdemos tanto a noção de podridão que continuamos recebendo dinheiro da nação sem nenhum tipo de investigação. E ralo de montão, sem ninguém ter a coragem de questionar a legislação e o grau de podridão
dessa nação. Mas uma coisa sou eu. Sim, uma coisa sou eu dentro dessa relação, enquanto cidadão, eu e a nação. A outra coisa bem diferente é quando enquanto instituição, uso o direito de cidadão para prejudicar uma determinada nação e burlar até a eleição de um país que até há pouco era pura oposição. Era pura oposição. Ninguém queria mão, quer dizer, ninguém queria dar a mão a esse país, não. Porque aquele país não merecia crédito, não. Era um tal de fora, fora, fora. É engraçado. É até engraçado mesmo. Quando a gente o tempo todo busca sustentação no país que há pouco era oposição, dizendo que o presidente lá da nação prefere aquele que sofreu condenação. E isso é que é decomposição. Isso é que é decomposição. É ter muita falta de noção. E é, de fato, um escárnio para a sua própria nação. Mas não, eu acho mesmo. Eu acho que o presidente lá, o sem noção, não, ele perdeu. Não, tiraram dele o retrovisor, não, ele perdeu. Não, ele não tem retrovisor na mão, não. Não, porque se ele tivesse um retrovisor na mão, ele pelo menos ficaria caladão. Eu diria para ele, ô branquinho, é do tipo brancão mesmo. Se eu fosse você, eu ficava caladão. Porque você, de fato, apoiar alguém que sofreu condenação e com aquele passado de escárnio absoluto da sua nação, olha, eu vou logo lhe dizer, isso não seria, de fato, uma espécie de praticação, sim, da criminalização? Se você não está cometendo crime, não, meu irmão. Sim, porque cabe a um presidente de direito e de fato, tamanho desrespeito com a outra nação e com a sua população. É um escárnio. É um escárnio, meu irmão, que você está a realizar. Devo eu lhe falar que você precisa se informar. Mas uma questão eu vou levantar. Você esteve de fato a estudar? Aprendeu o beabá? Sim, você aprendeu a pensar? Se não esteve a se medicar, não, né? Tá lúcido para governar? Tá tomando algum medicamento que lhe dá essa condição assim? Porque eu vou logo lhe falar. Você tá parecendo meio assim, ó. Parece que é assim, estar a babar. Você esteve a convulsionar? Há quanto tempo que você estará a tratar? Vem cá. A Casa Branca esteve a informar, sim, ao povo do lugar que você costuma convulsionar e muitas vezes no hospital é preciso parar em uma correria tão grande no lugar que até estiver a separar um andar só para você estar escondendo tudo aquilo que se passa no lugar.
Numa democracia, não é a transparência que deve se apresentar antes mesmo do presidente chegar? É razoável a imprensa pegar imagens que nem fazem parte do contexto que você está a governar, para falar que você está aqui ou acolá? Desde quando que é razoável a imprensa acobertar o que a Casa Branca estará a realizar? E por que a oposição não vem lhe denunciar, dizendo que você não tem condição básica para governar? E por que o Banco Central do lugar estará a manipular a moeda forte do lugar? Não caberia ao próprio Banco Central chamar a Casa Branca para se responsabilizar pelos absurdos que você estará a realizar, já que você é o responsável por tudo que aí estará a passar, se como força máxima do lugar. E desde quando é dado a você o direito de fuçar o que o judiciário está a realizar? Desde quando o presidente pode entrar nos meios que o judiciário costuma usar para, de fato, processo passar para aqui, para acolá, e de fato o judiciário de algum modo se sustentar? Desde quando foi lhe dado esse direito de dinheiro você emprestar, dinheiro que nem é seu, porque não é de cunho particular, para alguém usar em um determinado site, ou empresa, ou bloguinho comprar? É permitido? É permitido você emprestar dinheiro para hoje ele arrotar como o homem mais poderoso do lugar? Até ontem ele esteve a rolar uma dívida e tanta no lugar. Dívida essa que o banco esteve a cobrar, e como passe de mágica, o banco resolveu passar para o tal banco central administrar, dando para ele um prazo para ele pagar. Como é que agora ele começa a rotar ou a figurar como número um do lugar, se essa mesma conta ele não esteve a pagar? E como é que você pega dinheiro que não faz parte, não, se não faz parte do seu mundo particular, e dá para ele administrar, criando uma ficção e tanta no lugar? Ficção essa que está a prejudicar a própria nação que você está a governar, já que o próprio povo estará a se desencontrar sem saber exatamente como se posicionar. É duro. Não, é duro a gente querer tapar o sol com a peneira que a lua esteve a nos dar. Até quando? Até quando nós vamos ficar assim a tatear? Poxa vida. O problema é a gente conseguir separar. Mas para isso se dá, é preciso peneirar. Olha, a gente pode até assim se desalmar. É um direito, é um direito, é um direito que cada um pode carregar, se desalmar.
Mas isso a gente só pode fazer no mundo particular. A gente ser recluso, não querer de fato em ninguém pensar, não querer de fato ninguém ajudar, e só o nosso rico dinheirinho gastar. Sim, esse mundinho que a gente é livre para criar. Mas não nos é dado o direito da gente, de fato, usar e abusar de poder público em nenhum lugar. Em nenhum lugar. Olha, cortina de fumaça é algo que tão complicado, que quando é usado, aí pronto. Aí pense no buraco dobrado. Sim, porque não adianta a gente falar que voto foi contado. Que voto? Desde quando o voto lá é considerado? Se voto fosse considerado, esse povo jamais seria majoritário. Isso deve ser medido e pesado de acordo com cada voto que foi computado. Porque cada voto que foi computado foi adulterado no momento exato para esse povo passar a ter poder majoritário e de algum modo, ser bem sustentado. O problema é o prejuízo e tanto que está sendo desconsiderado, já que o Estado é democrático, sim, de direito e de fato. Puxa vida, eu ouvi falar que criaram até mecanismos para o Estado se separar, se assim o Estado desejar, levando em consideração aquilo que de fato é fundo de comprovação. Sim, se quem está a governar nos prejudicar enquanto Estado particular, nós temos o direito de o nosso dinheiro a gente de fato tirar e a gente administrar. Até de fato a Suprema Corte julgar aquilo que nós estamos a questionar. Pois é. Eu nunca havia mesmo escutado que a lei, que havia um pensamento assim tão sábio. Assim, o Estado poderia ser administrável sem de fato ser subjugado à questão. Sim, esse questionamento é particularizado. Sabe como é que é? Democratizado, republicanizado, que caberia ao Estado ser autossustentado, independente de direito e de fato. Mas tudo isso foi jogado de lado. Disseram que não era assim do interesse, como é que é? Do interesse popularizado, essa história de Estado, esse do tipo assim, como é que eu posso falar? É assim, olha, a hipocrisia é tanta, que a gente diz para uma pessoa de cunho individual: cada um no seu quadrado, cada um deve de fato controlar os seus gastos, é de cunho individual. Mas pense numa nação, sim, onde existe uma Constituição que sabe fazer a junção e a separação. Se houver prejuízo para o cidadão, ele pode acessar
sim, a jurisdição para haver o questionamento. Sim, ele pode questionar a nação. Imagine se houver prejuízo para a junção, sim, o acúmulo de cidadão enquanto organização. Por que não existiria esse direito? Sim, essa petição, o Estado pode questionar a nação e dar a ele automação, autorização, direito de administração, até de fato o judiciário julgar a questão. Poxa vida. Pois é, eu poderia falar, isso é caso de família. Sim, caso de família. Mas porque hoje nós fazemos questão de avacalhar o povo do lugar. Com questões que nem cabe a nós mesmo, de forma particular, julgar. Se existe uma democracia no lugar. Sim. E se o Estado é considerado assim, de cunho tão particular, se tem pena de morte, se assim o Estado desejar, por que essa confusão de estimular a gente a gritar pela pena de morte de quem nem bem começou de fato a pensar? Não caberia, de fato, a cada estado de cunho particular julgar ou uma legislação formar, se assim desejar, respeitando a maioria ou a minoria, colocar o povo de fato e tirar da Suprema Corte, sim, essa história dela opinar, desconsiderando a legislação do lugar, que dá para o Estado o direito da sua própria legislação formar, respeitando as condições que o Estado está, de fato, no lugar. Puxa vida. Eu fico a pensar mesmo assim, como é que eu posso? Não, como é que eu posso de fato pensar? Pensar assim e poder aqui estar. Assim é verdade, porque, olha, inglês eu nunca desejei falar. Não. Sim, sabe, eu gosto de estudar, mas não perco tempo, não. Eu não perco tempo levantando questão. Não, questão nesse lugar, não. Questão assim de cunho particular. Não, você precisa, de fato, o inglês falar, o espanhol dominar, a língua pátria você precisa, de fato, colocar. Sabe como é que é? Não é assim a língua do lugar. Aí eu falei, santo Deus, por que eu vou minha mufa queimar para aprender língua nesse lugar? Se a língua universal Deus esteve a me dar, e eu sou capaz de entrar, a língua pátria dominar, e exatamente buscar os pontos chaves do lugar, sem de fato ter que usar caneta para me adestrar. Que nada. É por isso que Deus disse: marca data. Pois é, mas marca data é de fato a fala ser contextualizada de uma forma exata.
Mas para isso a gente precisa usar a matemática da pátria. Como eu não gosto, se como eu não gosto de fato de viver de parada, eu respeito a matemática de cada pátria. Assim, de fato, a palavra é contextualizada na medida exata. Cada decisão pode ser tomada independente dessa dona de casa. Por isso, eu lhe digo, ninguém pode contigo. É isso. E se é assim, nós respeitamos Deus menino. É isso. Deus menino jamais, jamais e jamais concordaria com isso. Transformar um povo na condição de mendigo. Isso é que é muito difícil. Bom dia e contem comigo.